Várias vezes eu já recebi a famosa pergunta: Ravani, a mulher cristã pode usar calça comprida? Sei que é um tema bem polêmico, mas eu vou tentar abordá-lo de forma não tão polêmica hoje. Na verdade, eu já recebi essa pergunta muitas vezes, mas da última vez que eu recebi foi numa caixinha de perguntas no Instagram. E aí eu pensei, por que não trazer esse tema para o YouTube, para que eu consiga expressar o meu posicionamento a respeito dele e que algumas pessoas que pensam diferente possam ver o meu lado e as pessoas que pensam como eu possam também entender o fundamento, por que eu penso assim. Antes de tudo, eu não sou teóloga, não tenho nenhum ministério assim, igreja, nenhum cargo eclesiástico, digamos assim, mas eu sou cristã e como toda cristã, eu estudo a Bíblia de forma muito simples, mas no meu entender, né, peço ajuda sempre do Espírito Santo para tentar discernir as coisas da melhor forma. E aí, claro, eu tenho meu posicionamento sobre a famosa calça comprida, e por isso eu vou trazer esse vídeo para vocês hoje. Esse vídeo vai ser de forma não roteirizada, de forma bem orgânica. Então, espero que vocês gostem desse estilo também, né? Enfim, para quem não me segue no Instagram, quem não me conhece, eu sou Ravani Nayara, como vocês já viram meu nome aqui embaixo. Sou cristã, sou evangélica desde que eu nasci, minha família toda é evangélica, então tive esse privilégio, para mim é um privilégio, de nascer em um lar evangélico, em um lar cristão. Passei minha infância toda na igreja. Na adolescência eu fui entendendo, né, o que de fato era o evangelho, o cristianismo, e ali por volta dos meus 18, 19 anos, eu me batizei nas águas, tomei a decisão de realizar o batismo. E aí algumas pessoas me questionam por que eu demorei tanto para me batizar, já que eu tinha nascido no evangelho. E aí é um tema talvez para um outro vídeo. Mas eu posso dizer a vocês que hoje eu enxergo essa demora com o fato de que eu não entendia o real sentido, o real propósito do batismo. Mas pode ser um tema para um outro vídeo. Aí quem quiser que eu traga esse tema pode comentar aqui embaixo, pode deixar seu comentário que eu posso trazer para vocês também o porquê que eu demorei tanto, digamos assim, para me batizar. De fato, eu não entendia o real sentido e eu percebo que, infelizmente, muitos cristãos não entendem o real sentido do batismo ainda hoje, mesmo depois de terem se batizado. Mas enfim, vamos voltar para o assunto do vídeo de hoje. Como eu falei, não tá um vídeo roteirizado, então pode ser que no meio eu acabe incrementando outros assuntos, porque geralmente eu vou seguindo o roteiro no meu celular para não me perder. Mas eu quis trazer esse de forma mais orgânica, como uma conversa entre amigas mesmo. Enfim, vamos lá. Nasci num lar evangélico e, para quem não sabe, eu faço parte de uma igreja que não é permitido a mulher usar a calça comprida. E claro, eu não vou ser hipócrita com vocês. Na infância e na adolescência eu senti muita falta disso. Hoje é algo que não me faz falta. Então não vou ser hipócrita com vocês, né? Quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu sentia falta, eu sentia desejo porque eu via na escola outras amigas usavam, pra sair as minhas amigas usavam, e eu sentia falta disso. Só que era costume da minha igreja não usar, como até hoje é. Não vou ser hipócrita também dizer que nunca usei. Para ir para a escola eu usava, e aqui eu não quero dizer, influenciar ninguém que a igreja não permite a usar. Eu usei porque para mim, de fato, era muito mais confortável ir de calça. Eu não me sentia bem de saia, eu não tinha jeito para sentar na escola. Eu sentava de todo jeito, então acabava que, de fato, era muito melhor que eu estivesse de calça. E aí eu não ia de saia, eu fui há algum tempo, mas eu não me acostumei. A cidade que eu estudava também é uma cidade vizinha que é mais fria, então eu ia de calça, enfim. Para quem não concorda, respeito seu posicionamento, mas na época eu cheguei a conversar com meus pais e explicar que para mim eu me sentia muito mais confortável de calça. E eu iria trazer menos escândalo usando calça do que saia, porque eu era uma menina muito extrovertida, eu brincava muito, eu era muito espalhafatosa, digamos assim. Então não era aquela menina quietinha de ficar sentada, de cruzar as pernas, não. Eu era muito, sabe? E aí não dava certo eu ir de saia. Eu ia de calça, eu me sentia muito mais confortável, sentava de todo jeito, deitava no chão, enfim. Então, na minha adolescência e na minha infância, a parte que eu usei calça era para ir para a escola. Ou quando eu fazia alguma viagem para um lugar muito frio, em algum momento eu usava calça também. E um fator que aqui eu preciso abrir esse parêntese é, a gente sabe, quem é crente há muitos anos, há mais de 10 anos, sabe a dificuldade que era pra gente encontrar saias decentes, saias modestas, era muito difícil de encontrar. A moda evangélica, ela hoje é muito conhecida, mas na época não era.
Era raro uma marca fabricar uma saia que desse para uma mulher crente usar. Eu sou da época que a gente desmanchava a calça para fazer saia. Então, isso também dificultava. Eu, como criança, como adolescente, era difícil para encontrar também essas peças. E aí, na adolescência, eu enfrentei também um trauma. Teve uma fase da minha adolescência que eu me achava muito magra e eu não gostava de mim daquele jeito e eu me achava ainda mais magra quando eu colocava uma saia muito longa. E aí eu também já sei que algumas meninas têm esse tipo de trauma, eu já aproveito para falar para vocês. Quando você coloca uma saia muito curta, vai mostrar mais ainda a sua perna. Então, se a sua intenção é não mostrar o quão magra você é, acaba mostrando mais ainda. E hoje eu percebo que, na verdade, o truque que eu deveria ter usado na época não era reduzir o tamanho da minha saia, e sim usar a modelagem correta. Hoje eu consigo enxergar dessa forma. Na época, usava a saia mais curta porque eu me achava muito magra, eu achava que com a saia comprida eu ficava muito feia, mas na verdade o que eu deveria ter feito era ter adequado a modelagem, usado a modelagem correta, que disfarçasse aquilo que eu não gostava, mas de forma alguma ter usado uma saia tão curta como eu já cheguei a usar. Mas vamos lá, então essa fase da infância e principalmente da adolescência, ela é muito complicada com essa questão de doutrina, de usos e costumes, porque a mente do adolescente, todo mundo aqui já foi adolescente um dia e quem tá me assistindo que for adolescente, talvez vai entender ou se não entender hoje vai entender depois. É uma fase muito complicada, é a fase que a gente tá se descobrindo, que tá começando a descobrir tudo. Aquilo ali é um bombardeio de informações e a gente às vezes não consegue digerir da forma correta, interpretar da forma correta e cada adolescente tem o seu mundo, né? Muitos adolescentes enfrentam o trauma de achar que eu sou feio, o meu amigo é bonito, eu sou muito alta, eu sou muito baixa, eu sou muito gorda, eu sou muito magra. Todo adolescente, ele cria um trauma. Às vezes não tem motivo nenhum para criar aquele trauma, mas ele cria. É a vida e são fases, né? A vida é feita de fases. Mas aí passou essa fase da adolescência e finalmente amadurecendo. E graças a Deus, Deus foi me mostrando que aquela forma que eu me vestia não estava correto. E que eu podia sim me vestir de forma com modéstia, tal, como deveria realmente ser. E foi quando eu comecei a investir em saias um pouco mais compridas, que trouxessem um comprimento maior, mais discreto. Mas na época também não usava calça. Trazendo para vocês a questão do embasamento bíblico. Primeiramente, a gente tem que entender a diferença entre doutrina bíblica e usos e costumes. Usos e costumes, cada igreja tem o seu. Tá tudo bem, não tem nada de errado nisso, é cultural. Mas o que a gente tem que entender é que, desde que os usos e costumes não vão de encontro ao que está escrito na palavra de Deus, tá de boa, tá perfeito e dá para todo mundo seguir. O problema é quando os usos e costumes divergem daquilo que a palavra de Deus fala. Se a palavra de Deus, um exemplo, se a palavra de Deus diz não use branco, e aí o uso e costume da sua igreja é use branco. É só um exemplo, tá, gente? Então, esses usos e costumes não devem ser seguidos. Mas a partir do momento que a sua igreja tem um costume, tem uma cultura de não usar determinada coisa, e a Bíblia não proíbe aquilo, você pode fazer a escolha de seguir, desde que você seja parte daquela igreja, então você pode fazer essa escolha de seguir. E se você não se identifica com aquilo, você pode procurar outra igreja que você se identifique mais, desde que essa outra igreja também esteja pautada, né, na Bíblia. E a gente tem a questão cultural, que abrir os nossos olhos também, abrir a nossa mente para questão cultural. Cada igreja, cada região, ela tem uma questão cultural. Cada país também, né? Se a gente for ver, os trajes que a gente usa aqui no Brasil não são os mesmos trajes que são usados na África, por exemplo. Então a gente tem que analisar também essa questão cultural. Mas aí vamos trazer a minha opinião, de fato. Na minha opinião, não é pecado a mulher cristã usar calça comprida, e aí eu explico o porquê. Primeiramente, a gente tem que ter essa ideia, né, essa questão, como eu falei, de saber diferenciar a doutrina bíblica dos usos e costumes. Se você faz parte de uma igreja que não permite, é o ideal que você não use. É mais saudável que você não use. Mas se você faz parte de uma igreja que permite, não tem problema algum você usar. Esse é o meu pensamento. E aí, por que eu penso dessa forma? Existe um versículo que está em Deuteronômio, eu vou até ler para vocês, que ele fala sobre a diferença
de trajes para homens e mulheres. E é nesse versículo que muitas igrejas se embasam para não permitir o uso da calça comprida na mulher. Deuteronômio 22:5. Na versão da João Ferreira de Almeida atualizada, tá assim: não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem vestido de mulher, porque qualquer que faz isto é abominação ao Senhor teu Deus. A gente vê aqui em Deuteronômio que fala explicitamente que o homem não deve usar roupa de mulher e a mulher não deve usar roupa de homem. Mas aí eu pergunto a vocês, a calça comprida, ela é uma roupa masculina? Obviamente não. Ela é um tipo de roupa. Existe a calça comprida feminina, existe a calça comprida masculina. Obviamente, o modelo que um homem usa de calça comprida, um homem cristão, não é o mesmo modelo que uma mulher cristã vai usar. A calça comprida feminina, ela tem outra modelagem, né? Já começa por aí. Ela pode até ser feita no mesmo tecido. Por exemplo, o jeans, tanto a mulher como o homem usa o jeans, mas ela vai ter outra modelagem, ela vai ter outra padronagem, os aviamentos, os recortes e principalmente as cores também. Geralmente a gente vê uma calça masculina jeans com aviamentos mais neutros. A feminina já pode vir com cores, com brilho, com adereços, com cordas. Então isso diferencia a roupa do feminino para o masculino. Então não faz sentido para mim dizer que a calça comprida ela é pecado por conta desse versículo, até porque se a gente for analisar, um exemplo, a camisa de botão, existe a camisa de botão feminina, existe a camisa de botão masculina, aquela clássica camisa de botão branca, né? A maioria das pessoas tem, então seria uma roupa de homem ou seria uma roupa de mulher? Então seria pecado usar a blusa, a camisa? De forma alguma. Existe a feminina, existe a masculina. E aí se a gente for pensar também, antigamente os homens não usavam calça, os homens usavam a túnica, né, que é tipo um vestido. E o que diferenciava naquela época eram os adereços, as cores que eram usadas. Os homens usavam um tipo de cor e as mulheres usavam outro tipo de cor. A roupa era o mesmo tipo de roupa, né? A túnica, tipo um vestido, tanto para homem como para mulher. Mas os adereços, os acessórios mudavam, diferenciavam o que era roupa de mulher e o que era roupa de homem. Então eu tenho essa visão de que da mesma forma pode ser abordado com a calça comprida. Se a mulher vai comprar uma calça, ela vai na cristã, ela vai na parte feminina da loja, ela vai comprar uma calça que seja mais feminina. E aí muita gente questiona também essa questão, mas a calça ela pode ser mais sensual, mas a saia também. Eu citei até aqui no começo para vocês que eu já cheguei a usar saia muito curta. Então seria melhor que eu tivesse usado uma calça comprida, eu estaria mais composta, como foi o caso do que eu falei na época da escola. Mas uma coisa não justifica a outra, tá, gente? Quem quiser usar a calça, vai ter aquela calça mais modesta e vai ter aquela calça mais sensual. Quem quiser usar saia, da mesma forma. Então, o problema não está no tipo da roupa, se é calça, se é saia. O problema está no que você deseja usar. Você, como mulher cristã, você deve perceber o que te cabe ou não. A gente sabe que a Bíblia fala que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, aí você deve analisar. Usar uma calça comprida. Ok, minha igreja permite, ok. Que tipo de calça eu vou usar? Qual a modelagem que eu vou usar de calça, né? O que é que me cabe como mulher cristã usar? O apóstolo Paulo, ele recomenda que as mulheres cristãs, elas se vistam com decência, com pudor, com modéstia. E aí, o que é decência, o que é pudor, o que é modéstia? A gente tem que ter esse senso dentro de nós, né? O que nos cabe usar ou não, o que é modesto usar ou não, o que vai trazer muita sensualidade, o que vai mostrar além do que deveria, né? Então a gente tem que ter esse pensamento e tentar evitar o que não pode e tentar usar mais aquilo que traz feminilidade, aquilo que traz modéstia, aquilo que mostra ao mundo pelo nosso modo de vestir que a gente é cristã. Claro, a gente sabe que o exterior ele conta muito, a nossa imagem ela conta demais e eu sempre abordo sobre isso com vocês no Instagram. Mas a gente tem que entender que o principal para o cristão é o interior, é a nossa essência. Mas isso também não pode ser uma desculpa para a gente usar o que a gente quer, porque o cristão ele sabe como ele deve ser, ele sabe o que ele pode, o que ele não pode usar. Não precisa ninguém de fora dizer. A gente tem
algo muito precioso dentro da gente. A gente tem algo muito melhor para nos dizer o que pode ou não ser usado, que é o Espírito Santo. Quem é crente sabe que quando a gente se veste e que a gente pede a orientação do Espírito Santo, acusa dentro da gente o que tá legal e o que não tá legal. Quando a gente tá disposto a obedecer, quando a gente tá disposto a ouvir, a gente sente, a gente sabe. Quando a gente quer ignorar, muitas vezes a gente sabe também. No meu ponto de vista, trazer essa questão de que a calça comprida é pecado e que quem usa calça não vai para o céu, gente, é limitar demais o sacrifício de Jesus. É dizer assim que Jesus morreu numa cruz, Jesus viveu, veio à Terra, o Filho de Deus veio à Terra, se passaram mais de 2000 anos, ele continua vivo dentro de nós e ele continua reinando nos céus, mas ele veio morrer apenas para uma porção minúscula de gente que não usa calça. A gente não pode ser tão restritivo dessa forma, porque não cabe a nós restringir. Não cabe a nós julgar com o que não está escrito, com o que não foi ensinado por Jesus. Então a gente não pode dizer isso, porque imagina, no Brasil mesmo são poucas as igrejas que não permitem a mulher cristã usar calça. Então imagina, Jesus teria vindo ao mundo morrer. Claro que se só tivesse uma pessoa disposta a seguir Jesus, eu tenho certeza que o sacrifício dele teria sido feito. Mas a gente sabe que pessoas que usam calça, que são cristãs, estão ali querendo servir a Jesus, aceitaram Jesus de coração, de verdade, como o único e suficiente salvador delas, e aí elas não vão para o céu por conta de uma calça. É limitar demais, porque hoje no mundo inteiro, acredito que pouquíssimas igrejas, pouquíssimos países preservam a cultura de que a mulher cristã não pode usar calça. Então imagina, só no Brasil vai para o céu, só as igrejas do Brasil que não permitem usar calça comprida, que aquelas pessoas vão para o céu. Então você me diga como é que vai ser essa questão dos outros países que não têm essa cultura de forma alguma. Como é que vai ser isso? Não tem salvação para eles, não tem salvação nos outros países. A gente vê na Escócia, por exemplo, onde é cultural. Não é porque os homens querem se vestir de saia. Não, é cultural deles, é cultura deles. Não quer dizer que na Escócia não tem salvação. Não quer dizer que na África, aqueles homens que vestem as túnicas, que vestem os vestidos, não tem salvação para eles também. A gente tem que entender que o evangelho ele vai muito além dos nossos estereótipos. O evangelho vai muito além do que a gente acredita ser regra. A regra de vida é o que está aqui. Para nós cristãos, nada além disso. Então, se está aqui dentro, deve ser seguido. Se não, a gente tem que respeitar aquele que não quer seguir, que não quer ser igual a gente. Todos nós temos o direito de ser o que quisermos, porque nós temos o livre-arbítrio. Mas para nós cristãos, a nossa razão de vida é ser de acordo com o que está escrito na Bíblia. Então, a gente não pode julgar o outro porque ele quer usar algo que a nossa igreja não permite. Se a sua igreja não permite, legal. Cultura da sua igreja deve ser respeitada e se você faz parte dela, não use. Mas se a sua coleguinha faz parte de outra igreja que não vai de encontro à palavra de Deus e permite, deixa ela usar. Você usa, se você quiser usar também, vai para a igreja dela. Se você acha que isso é um motivo para você mudar de igreja, porque eu não penso dessa forma. Mas respeito quem pensa diferente. Acredito que a mulher cristã, ela deve se vestir com pudor, com modéstia, com discrição. Ela deve exaltar a feminilidade que Cristo colocou nela. A gente tem que ter sempre em mente isso e lembrar sempre. Vocês podem se perguntar, mas por que trazer para esse vídeo, né, esse tema, um tema tão polêmico? Qual a necessidade? Até porque eu sei que não sou eu que vou acabar com a polêmica de poder usar calça comprida ou não. Quem sou eu para acabar com essa polêmica? Se tantas pessoas tão renomadas, de um conhecimento tão mais profundo que eu na Bíblia, ainda debatem sobre isso, eu tenho certeza que não sou eu que vou acabar com essa polêmica. Mas eu trouxe esse vídeo não com o intuito de te dizer se você pode usar ou não a calça comprida. Eu trouxe esse vídeo com o intuito de te mostrar que o evangelho ele vai muito além disso. Que muitas vezes a gente se pega com coisas externas, que muitas vezes a gente se pega com costumes humanos, com doutrinas humanas e a gente não olha para o principal.
Então a gente tem que se preocupar cada dia mais em agradar a Jesus, em ser como Jesus foi, em tentar levar o evangelho cada vez mais para outras pessoas e menos com o que a gente acredita ser errado ou certo. A gente tem que ter como base o que é errado e é certo, o que está escrito aqui. O que a gente tem como opinião, a gente pode usar, a gente pode fazer, até porque Deus não proibiu. Mas a gente tem que ter o nosso limite de respeitar quando o outro pensa diferente. E a gente nunca pode colocar os nossos costumes acima do que está na palavra de Deus. A intenção desse vídeo, o real objetivo desse vídeo, era trazer de forma mais leve e mais compreensível, talvez, né, para você, que é gente como a gente, tentar te abrir os olhos, talvez, para quem esteja com os olhos fechados, de que os nossos costumes, a nossa doutrina humana, nunca deve estar acima da doutrina bíblica. A gente tem que passar a olhar mais para o interior e menos para os estereótipos externos. A mensagem desse vídeo era essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui qual a sua opinião. Você acha que a mulher cristã pode ou não usar a calça comprida? Se você mudou de opinião depois de ter visto esse vídeo. Enfim, espero que tenha te abençoado de alguma forma. E um beijo e até a próxima.